Olá, bom dia e a paz do Senhor. Quero deixar apenas dois versículos que se encontram no livro do profeta Ezequiel, Velho Testamento. O capítulo é o 2, o versículo é o primeiro e o segundo. Capítulo 2, versículo 1 e o segundo, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé, e ouvi o que falava, o que me falava. Irmãos, essa expressão, que para alguns parece vaga, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Aqui é uma figura de linguagem. Não significa dizer que o profeta estivesse deitado ou sentado. Significa afirmar que ele não estava em condições de ouvir o que Deus tinha a dizer. Então ele precisava estar pronto, porque não era fácil, a mensagem não era bem-vinda, não era uma mensagem de amizade, de paz, de tranquilidade, não era uma mensagem acalorada, dizendo eu te amo, mas era uma mensagem de uma designação para cumprir um próprio desígnio, lógico, uma ordenança que lhes custaria muito caro, muitos problemas. Portanto, não era de qualquer jeito. Deus não ouve qualquer pessoa de qualquer jeito. Precisa estar em condições para que Deus possa falar. Então, não põe-te de pé e falarei contigo. É uma expressão, uma figura de linguagem. Dizendo Isaías ou Ezequiel, eu quero falar com você. Te prontifica, cinge os teus lombos, acalenta o teu coração, acalma-te, porque a mensagem é dura, mas é necessária. E ele disse, e entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé. Isso é, me fortificou, né? Me colocou em condições de ouvir a mensagem. E o que é que isso tem a ver? Isso é muito parecido quando o profeta, aquela mensagem de Deus ao profeta Elias, e quando fugira da princesa, o melhor da rainha, Esther, o melhor, Jezabel. E quando Elias entra naquela caverna, tentando, em profunda depressão, querendo morrer, diz que teve um fogo, Deus não estava no fogo, o vento, Deus não estava no vento, tempestade, Deus não estava na tempestade. Diz que depois de tudo, uma voz mansa e delicada disse assim: Elias, o que está fazendo aí, Elias? Sai para fora. Deus poderia falar com Elias lá na caverna, lógico que sim. Mas Deus queria que Elias ficasse em condições de olhar face a face, porque ali não era o fim, era o fim de uma carreira de Elias, não era o fim da vida, era o fim de uma carreira. Elias queria morrer, portanto, ainda que hoje ainda está vivo, Deus poderia ter falado, mas Elias, acabrunhados, Elias em profunda depressão, naquelas condições, Deus não fala com ele. Sai para fora. E quando ele sai, Deus diz: o que está fazendo aqui? Como que Deus não soubesse? Deus sabia, mas queria ouvir dele. E ele disse: Senhor, os filhos de Israel se revoltaram, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu escapei e busco a minha vida. Não, Elias, você está enganado. Não só você. Lá tem 7.000 pessoas, Elias, que não se dobraram. Deus sabe tudo. Então Deus não fala em condição para que você ouça
Deus falar, você precisa se recolher aos aposentos do seu eu, se entrincheirar dentro de você numa posição de submissão, numa posição de subserviência diante de Deus e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Fala como Senhor do teu servo, estou para te ouvir. E Deus agora fala com você. E Deus, quando o profeta Elias sai, Deus fala para ele. Quando o profeta Ezequiel se dispõe a ouvir, Deus fala com ele. E entregou uma das mais duras missões para alguém. Disse: eu estou enviando você não para pessoas de lábios estranhos, mas para pessoas da sua mesma terra, da sua mesma língua. Eles não vão te ouvir. Deus acrescentou logo ao profeta: mas você fale, que eles ouçam, que deixe de ouvir, hão de saber que houve um profeta, que é um profeta no meio deles. Deus te chamou como profeta. Não significa que serás ouvido. O profeta nem sempre é ouvido, mas ele tem que pregar aquilo que Jesus mandou. Deus diz: fala e não te cala. Deus te mandou como profeta pregar a palavra dele. Você não tem que se preocupar se as pessoas irão ouvir ou não o que você falou. A sua preocupação é obedecer aquele que é e que foi e que sempre será o Senhor das nossas vidas. Se coloque de pé. Deus não fala com alguém prostrado espiritualmente. Deus não fala com alguém se vitimando das consequências das coisas, das pessoas, achando que é uma vítima da sociedade. Deus fala para aquelas pessoas que mesmo na lama se põem de pé, diz: não, isso aqui não é o meu lugar. Deus fala para as pessoas que faz como aquele filho pródigo que diz assim, levantando: irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita. Ele tomou uma atitude. Para que Deus fale com o homem, preciso que esse homem tome uma atitude. Sem atitude, pode ter certeza que não vai haver vitória.